Recursos-chave. Bom, esse é o 7º quadrante do nosso Canvas de projetos sociais. A gente vai falar sobre os recursos mais importantes para executar as atividades-chave que a gente falou antes. Os recursos também aqui abaixo da atividade no nosso Canvas de projetos sociais. Faz sentido, porque eles estão diretamente relacionados. Bem, o que é um recurso-chave, né? Quais são os materiais, os recursos materiais e os recursos humanos necessários para a execução do seu projeto, né? E como eu disse, esse quadrante ele se relaciona diretamente com a estrutura de custos do projeto. Bora lá? Quais são os grandes recursos necessários para realizar as atividades que você está planejando ou que o seu grupo está planejando, né? Então, vamos pensar nos tipos de recursos. A gente tem basicamente 2 tipos de recursos: os recursos humanos e os recursos materiais. Os recursos humanos estão relacionados a pessoas em geral, voluntários, experts, mão de obra, pessoas, né? Pessoas que são expertas no assunto e tudo isso. Os recursos materiais, eles estão relacionados a coisas materiais em si, né? Papel, caneta, mesa, recursos relacionados à infraestrutura, a transporte, a logística, a espaço, e tudo isso relacionado a isso. Tanto os recursos humanos quanto os recursos materiais podem gerar custos. E isso faz muita diferença no seu planejamento de custos no final. Então, tenha sempre isso em mente. Assim como eles podem gerar custos, eles podem ser conseguidos através de parcerias ou de doações. Pensa nisso e lembra disso. Bom, agora chegou a sua vez. Bora definir quais são os recursos necessários para impactar esse território? Bom, primeiro, você lista todos os recursos por atividade. Cada atividade, se o seu projeto tem várias atividades, cada atividade vai precisar de diferentes tipos de recursos. Então, é muito importante você conseguir fazer isso. Lista ali, por atividade, recursos humanos e os recursos materiais. Analise quais os recursos são repetidos, né? Pode ser que alguns itens dessa lista sejam repetidos. Então, às vezes, não é necessário que você compre canetas e papéis várias vezes para várias atividades. Você compra uma quantidade e você pode usar isso em várias atividades. Por exemplo, liste tudo. Isso é muito importante. Haverão alguns recursos que você vai poder pedir emprestado, que você já tem, que a organização parceira já tem, que você vai conseguir através de parceria, mas é muito importante que você liste tudo ali nos recursos. Bom, e agora você já pode escrever no Canvas. Mas espera aí, antes disso eu vou dar aqui o meu exemplo. Vocês lembram das atividades que eu já listei aqui do antes, durante e depois? Então, algumas dessas atividades não precisam de recursos propriamente ditos, além de, bom, pessoas, né? Definir o nome do projeto, criar a identidade visual do projeto, criar material gráfico. Bom, criar a identidade material gráfico, a gente precisa de um designer. Bom, criar redes sociais, contactar parceiros, encontrar espaço. Nada disso requer nenhum recurso muito grande, né? Nada disso requer um recurso especial para isso. Mas a gente vê aqui durante, por exemplo, as aulas de informática, que é a nossa atividade-chave, requer recursos. Então, vamos lá, vamos pensar aqui nas aulas de informática. Quais são os recursos humanos necessários, né? Um professor de informática, claro, se a ideia é a aula, vai precisar ter um professor, e um monitor ou voluntários para apoiar. Lembrando que são aulas para idosos, então, pensando na necessidade do beneficiário de ter apoio ali direto para essas aulas de informática. Em relação aos materiais, a gente precisa do básico, que são os computadores, a sala, as cadeiras e as mesas, um projetor, a apostila, né, um material impresso para as pessoas levarem para casa, um lanchinho para os participantes e um material de limpeza para limpar a sala depois. Alguns desses itens materiais aqui, por exemplo, eu consigo com alguns parceiros. Por exemplo, eu consigo a sala, as cadeiras e as mesas com um parceiro e os computadores com outro parceiro. Então, isso não vai ter custo no final, mas são recursos necessários para a realização da minha atividade. Bem, voltando aqui, vamos dar outro exemplo, né? Pensando aqui em tudo, vamos pensar aqui na criar a identidade visual do projeto ou material gráfico. Que está relacionado, né? Qual é o recurso humano que a gente precisa? É um designer gráfico. Às vezes, a gente tem alguém na nossa própria equipe que pode realizar esse papel de designer gráfico. Ou a gente conhece, tem um primo, tem uma tia, tem um amigo, tem um irmão que pode criar esse material.
Nos recursos materiais para isso, a gente precisa de uma impressora ou uma gráfica. E se a gente decidir por uma impressora, por imprimir em casa, né? E não na gráfica, a gente também precisa de material para impressão. Então, isso tudo são recursos necessários para a gente realizar as nossas atividades. E a gente tem que ter sempre isso em mente. Então, eu vou voltar aqui para o meu Canvas de projetos sociais. A gente está super preenchendo aqui. E aqui nos recursos-chave, eu vou preencher professores e monitores, claro, né, recursos humanos, computadores, projetor e espaço. Eu não coloquei aqui todos os recursos-chave, porque claramente são muitos, né? Então, eu só queria dar um exemplinho para vocês. Então, por agora, vocês já podem preencher quase todo o seu Canvas de projetos sociais. Até a próxima aula. Até já!